Olá, amigos que acompanham o blog Cantinho do Cuidador. Meu nome é Sibeli Santoro, estou aqui para mais um vídeo para a gente discutir aí o dia a dia do cuidador informal do paciente com câncer. Hoje o tema que trouxe aqui é o tema que quem cuidará do paciente oncológico fora do âmbito hospitalar, ou seja, qual será o membro da família que ficará responsável por esse paciente durante o seu tratamento ambulatorial, onde uma parte ele passa no hospital, né, uma parte mínima, que é só a parte mesmo de consulta, administração de medicamentos, e uma parte maior ele ficará aonde, gente? Na residência. E nessa residência haverá uma pessoa disponível para estar aí dando andamento nos cuidados informais desse paciente. Qual a dificuldade dessa família quando ela chega a receber um diagnóstico de um ente querido com câncer? Todos os tipos de impactos. É o impacto psicológico, o impacto social, o impacto financeiro. São diversos fatores que, se eu for descrever aqui, eu vou ficar um vídeo aí de umas 3, 4 horas, né? Mas o maior problema da família é, infelizmente, e agora, né? E agora, quem cuidará do paciente, né? Fora do hospital, ou seja, quem será o responsável por esse paciente dentro de sua residência, dentro de sua casa. E é uma situação complicada porque, na maioria das vezes, quando as pessoas recebem esse diagnóstico, eles não estão esperando. Às vezes, são de formas tão inusitadas que o paciente, ele acaba sabendo que está com essa doença, que ele acaba sendo diagnosticado com uma doença tão comprometedora que requer tantos cuidados, e essa forma às vezes do diagnóstico ser tão assim, vamos dizer, sem esperar, que acaba acarretando um impacto ainda maior, não só no paciente, mas também como em todos os membros da família ou em outras pessoas próximas a essa pessoa que foi diagnosticada. E aí vem os fantasmas, vem os medos, vem as dificuldades, né? Que a família encontra de quem será o responsável por esse paciente. É difícil? Muito difícil. É complicado? Bem complicado. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa vai se responsabilizar por ser o cuidador informal do paciente fora do âmbito hospitalar, ele vai comprometer toda a sua estrutura de vida. Ele vai comprometer todos os seus afazeres. Vai comprometer, às vezes, até planos que eles tinham a longo prazo. E isso com certeza será comprometido, né? E precisa ser trabalhado de uma forma que esse paciente não fique apenas com um cuidador informal, o que às vezes já é difícil de conseguir uma pessoa. Imagine conseguir outras pessoas ou mais pessoas para se responsabilizar por esse paciente. Então, pessoal, no momento do diagnóstico é preciso não é ser frio. Eu falo frieza é assim, é pensar friamente em todas as atitudes, em todas as decisões. Por quê? Porque as decisões, as atitudes tomadas serão reflexo para o tratamento do paciente. Sabemos que o paciente, quando recebe o diagnóstico, ele é o mais prejudicado, porque além dele entrar no tratamento agressivo, além dele entrar no tratamento de alta complexidade, ele vai depender de outra pessoa para estar o ajudando. Ele vai depender de vários fatores e às vezes nós sabemos que há muitos pacientes que eles têm um problema social que às vezes, me perdoe de falar, é maior do que a doença, tá? Quando eu falo assim maior, por quê? Imagina aquele paciente que precisa de uma condução para chegar até o seu local do tratamento, não ter disponível. E o cuidador informal, o familiar também não dispor desses recursos, né? E aí, como vamos fazer? Temos que acionar o quê? Eu acho que esses vídeos precisam de ser muito trabalhado para cada pessoa contar a sua experiência e quem conseguiu e quem realmente passou por esse tipo de situação, não só em relação ao diagnóstico, mas em relação aos cuidados, seria ótimo estar assistindo os vídeos, seria ótimo até contar sua experiência para dar alguma solução para outras pessoas que estão vivendo a mesma situação no momento. Porque é complicado o paciente, às vezes, não conseguir chegar ao seu tratamento porque ele não tem recursos de condução.
É complicado, às vezes, o paciente sair de um tratamento com quimioterapia e, às vezes, não ter condições de entrar numa condução, até pelos questão de náuseas, ou entre outras questões também, né? A questão do conforto é complicado. E aqui, esse canal que eu elaborei justamente para estar ajudando vocês, para a gente estar conversando, para a gente chegar a uma conclusão de todas as questões envolvidas, tanto questão social como a questão psicológica, várias outras questões, né, que é aquela questão maior ainda, que eu acho que é aquela pessoa que abdica de toda a sua vida, de todos os seus afazeres para viver exclusivamente a cuidar de um ente querido. Eu acho isso muito válido, eu acho isso muito importante, né? Só que às vezes precisamos de pensar que o cuidador também é um ser humano que também precisa de cuidados. E eu acho que quando se trata do cuidador informal ser o único membro da família, os demais familiares precisam de verificar se realmente não há condições de dividir aí as tarefas com esse cuidador. Porque às vezes, em muitas situações, não é a família que decide, é aquela pessoa que às vezes já é imposta sem mesmo perceber. E às vezes dentro dessa família há várias outras pessoas e infelizmente, por essa pessoa ter tomado, né, a situação toda para si, para direcionar, para cuidar, né, os demais membros da família acaba fingindo que não estão vendo, fingindo que não estão enxergando que há um problema e esse problema pode ser resolvido da melhor forma possível, sabe como, gente? Com a união. Então, no meu ponto de vista, pela minha vivência, pela minha experiência, por diversas situações que eu já vivi, eu acho que quando vocês se encontrarem nessa situação, tá? Do membro da família ser diagnosticado com uma doença como câncer e precisar de assistência fora do âmbito hospitalar, toda essa questão de envolvimento, de escala, de divisão de tarefas precisa de ser bem definidas para que não ocorra sobrecarga em um só membro da família, para que esse membro da família não fique doente também, como eu falei no vídeo anterior, quando o cuidador se torna paciente. Quando eu trago essas discussões, esses assuntos aqui para o meu canal, são assuntos que eu já vivi, que eu já presenciei, entendeu? Tudo isso que eu coloco aqui são situações já vivenciadas em outras situações, sabe? E às vezes, quando eu trago o assunto, eu percebo que é justamente para estar ajudando outras pessoas, porque não foi só um caso, 2 ou 3, foram diversos casos, principalmente nessa questão familiar, principalmente na questão aonde o cuidador informal se torna o único membro da família e os demais acabam fingindo que não estão vendo o problema, porque fica naquela situação, mas a fulano está cuidando, fulano faz, mas será que fulano está bem para arcar com toda essa responsabilidade? Será que não seria o ideal aí cada um ceder um pouquinho para que essa pessoa, para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida, para que seu tratamento flua corretamente, né? Precisando dessa família, precisando desta união, porque quando nos deparamos com uma situação, independente que um familiar é diferente do outro, independente que um tem uma opinião diferente, mas quando se trata de cuidados, todos precisam de falar a mesma língua, todos precisam de estar bem situados, antenados do que é bom realmente para o paciente. Porque eu vou falar para você, se eu ficar doente, eu não quero que você cuide de mim como você vai cuidar de você. Eu quero que você cuide de mim como eu gostaria de ser cuidado. E o paciente oncológico, gente, tem que cuidar dele como ele gostaria de ser cuidado. Para que isso seja feito com qualidade, realmente com respeito, todos precisam de saber de qual é a forma que o paciente gostaria de ser cuidado. E se realmente o cuidador tem condições de manter esses cuidados informais fora do âmbito hospitalar. Gostaria que vocês compartilhassem, dessem opinião, sugestões, que eu acho que é muito importante. E se vocês também já passou por uma situação igual a essa que foi citada aqui hoje, coloca aí de que forma que vocês resolveram, qual foi a melhor forma que vocês resolveram e a qual conclusão vocês chegaram para que o paciente não fosse prejudicado
em relação ao tratamento, ok? Um beijo para todos e até o próximo vídeo.